que estão ao nosso lado fazendo essa obra e as suas respectivas esposas. Amém? Glória a Deus. Queridos, João 10, nós lemos no início do culto, o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola. Essa parábola denominada Jesus o Bom Pastor, é exatamente o tema da mensagem de hoje. Jesus é o Bom Pastor. Ele fala no verso 1, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então o Senhor conta uma parábola, que nada mais é do que uma figura de linguagem, utilizando elementos conhecidos para representar aquilo que é desconhecido. O natural tentando explicar o espiritual. Por isso Jesus sempre se utilizava de parábolas. E a parábola em questão é a parábola de um pastor que entra pela porta do aprisco das ovelhas. Esse pastor, ele fala o nome das ovelhas, ecoa a voz no aprisco. As ovelhas que ouvem a voz do pastor, logo começam a se mover e a seguir o pastor. Certamente, quando a gente olha para o Salmo 23, esse pastor conduz a ovelha do aprisco até os pastos verdejantes. Ele leva a ovelha aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Este pastor vai dando todo o respaldo para as ovelhas se alimentarem, e daqui a pouco ele volta para o aprisco, logo no entardecer da noite. Normalmente, esse pastor vai de dois, um na frente e o outro atrás, com vara e com cajado. A vara é para os lobos, se porventura aparecerem no caminho. O cajado é para a segurança e proteção da ovelha. Caso uma ovelha estivesse perdendo no caminho, ele com o cajado, que é uma espécie de guarda-chuva, ele pega com todo jeito o pescoço da ovelha e puxa para o caminho reto, até a ovelha chegar em paz e segurança. O Salmo 23 fala de um vale de sombra e de morte. Nada mais é do que um lugar apertado, onde as ovelhas tinham que passar com muito cuidado para não cair. Esses pastores sempre guiando as ovelhas, não deixando-as cair. Chegando no aprisco, as ovelhas ficam guardadas por um guia, guardadas por um vigia, um sentinela. Fecha-se a porta e a partir de agora não entra mais ninguém, não sai mais ninguém. O aprisco, ele pode em algum momento ficar vulnerável diante de ladrões e salteadores. Porém, os ladrões e salteadores não entram pela porta, eles pulam a cerca, eles pulam o muro, para tentar arrebatar a ovelha do curral. Enfim, essa história é a história que Jesus contou. Mas o texto afirma que os discípulos e a multidão que o ouvia não entendeu nada. Que negócio é esse de porta, de aprisco, de ovelha, de pastor? Eu não estou entendendo o que esse homem está falando. Então agora no versículo 7, então Jesus decide
explicar a parábola. Acompanhe comigo no versículo 7. Jesus lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta. Então preste muita atenção. Antes dele atribuir a si mesmo o título do pastor, primeiro ele atribui a si mesmo o título de porta. Lembrando que parábolas são figuras. Então ele está trazendo as figuras e a sua aplicação espiritual. Nada daqui é literal, tudo aqui é espiritual. Então Jesus está dizendo em primeiro lugar: eu sou a porta. Depois, nos versos seguintes, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Então Jesus, ele usa duas expressões dizendo eu sou. Ele diz: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Essas duas expressões, eu sou, está dentro de uma série de expressões a partir do capítulo 6 até o capítulo 15 de João. Ele usa o termo eu sou 8 vezes. E essa expressão eu sou, para nós, pode soar um tanto simples, mas para um judeu, eu sou tem um peso muito forte. Mas por quê, pastor? Porque lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Moisés faz uma pergunta, pastores: quando eu for livrar o povo de Israel das mãos do Egito, das mãos de Faraó, eles vão me perguntar qual é o nome do Deus que falou com vocês. Diga para eles: o eu sou me enviou. Então Deus está dizendo que o nome dele é eu sou. A expressão eu sou é a expressão que carrega a divindade de Deus, o nome de Deus. Então quando Jesus autodeclara dizendo eu sou, ele está afirmando categoricamente e implicitamente que ele é o próprio Deus. Eu sou. Em primeiro lugar, em João 6, 35 e 48, ele afirma: eu sou o pão da vida. Em segundo lugar, em João 8, 12 e 9, 5, ele afirma: eu sou a luz do mundo. Em terceiro lugar, João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é tanto que quando os judeus ouviram ele dizer isso, eles pegaram pedra na mão e disseram: blasfêmia, ele está dizendo que é Deus. Logo eles entenderam que Jesus estava trazendo para si o título de Deus. Então eles pegaram pedras para tentar apedrejar Jesus, mas Jesus saiu ileso diante deles. Eu sou. Se, preste atenção, se quando ele inverte o termo já causa um impacto, imagine ele colocando o termo na forma correta. E eu explico. Foram prender Jesus, não sei se vocês lembram desse episódio. Foram prender Jesus, disseram para ele, Judas disse para eles: olha, eu vou beijá-lo, e aquele que eu beijar pode prender. Judas vai na frente, Jesus no monte, termina de orar, ele sai, Judas vem, bom mestre, dá um beijo na face de Jesus. Então a turba com porretes na mão chegam para prender Jesus. Tu és Jesus? Ele fala: sou eu. Ele não diz eu sou, ele diz sou eu. E quando ele diz sou eu, todo mundo cai no chão, de tanto poder que saiu da sua boca. Se ele falou sou eu e todo mundo caiu no chão, imagine quando ele disse eu sou. Aleluia. Causou um alvoroço naquele povo. O povo pegou pedra, agora a gente mata. Por quê? Porque nem todos conseguem enxergar Deus em Cristo. Nem todos conseguem enxergar a divindade de Cristo. Enquanto alguns estão atordoados, padecendo nos seus pecados, o eu sou continua libertando-nos da escuridão das trevas.
Tem gente que pega pedra para criticar o evangelho, mas nós adoramos o eu sou acima de todas as coisas. Em quarto lugar, João 10:9, que acabamos de ler, eu sou a porta. Em quinto lugar, João 10:11, eu sou o bom pastor. Em sexto lugar, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em oitavo lugar, João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Ele é, foi e sempre será. Ele é o mesmo ontem, Ele é o de hoje e será eternamente. Eu sou significa o que, pastor? Significa que eu sou agora, eu serei ontem e eu vou ser amanhã. Eu não sei o que você precisa hoje, mas Ele continua sendo. Eu não sei o que você vai precisar amanhã, mas Ele lá será do mesmo jeito. Ele é Deus. Então, dentro do contexto, eu sou, a primeira afirmação dentro do capítulo 10, que é a quarta declaração dele, mas aqui é a primeira na parábola, ele afirma, eu sou a porta. Por que Jesus disse que é a porta? Porque em primeiro lugar, ele é a porta que conduz à salvação. Olha o que o texto afirma, acompanhe no capítulo 10, no versículo de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será? Por que ele disse que é a porta? Porque qualquer ovelha que entra pela porta do aprisco, está segura. Lembra da parábola que eu contei? O pastor leva a ovelha para passear, para comer os pastos verdejantes, depois a ovelha volta, entra pela porta e fica segura no aprisco. Então Jesus, antes de falar que é o pastor, primeiro ele fala que é a porta. A porta é um lugar de identidade e segurança. Ele está dizendo o seguinte, eu sou a porta. Por quê? Porque qualquer ovelha que entra por mim será salva. Por que ele afirma que é a porta? Porque ele é o único que pode salvar o homem. De novo, por que ele afirma que é a porta? Porque não há nenhum outro nome debaixo do céu e nem na terra dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Atos dos Apóstolos 4:12 afirma isso. O próprio Jesus disse em mais um dos seus títulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único capaz de salvar o homem. Ele é a porta e não uma porta. Ele não disse eu sou uma, eu sou a, porque eu sou único, é o único que salva. Porta de obra não salva ninguém, porta de igreja não salva ninguém, porta de religião não salva ninguém. O único capaz de salvar chama-se Jesus Cristo. Ele é a porta, e quem entra por mim será salvo. Para ser salvo tem que entrar. Se ficar do lado de fora, não é salvo. E qual é a senha para entrar? E eu te revelo, a fé. A fé é a senha que entra pela porta. Porque quem crê em Jesus Cristo será salvo. É por meio da fé em Jesus que temos acesso à porta da salvação. Ele é a porta que conduz à salvação. Segundo lugar, eu sou a porta. Por que eu sou a porta? Porque eu conduzo a verdes pastagens. Olha o que diz o texto, ainda no capítulo 10 e no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Segundo, entrará
e sairá, e achará pastagem. Veja, entrará e sairá. Essa expressão Jesus não está dizendo, hoje você é crente, amanhã você não é. Hoje você é crente, amanhã você não é. Não, Jesus não está dizendo isso, até porque contradiz princípios bíblicos. Não é isso. Lembra do pastor? Eu levo a ovelha e volto com a ovelha. Eu levo a ovelha e volto a ovelha. Ela sai ovelha e entra ovelha. Ela não sai ovelha e volta lobo. Ela não sai lobo e volta ovelha. A ovelha que sai é a mesma que entra. Eu não sei se você está entendendo. Deus te deu vida, e aonde você estiver, você é ovelha. Se você vem no culto de domingo, você é ovelha. Se você faltou por algum motivo, você continua sendo ovelha. Se alguma coisa aconteceu com você e você está trabalhando, você é ovelha. Se você ficou desempregado, você continua sendo ovelha. Se você tem saúde, você é ovelha. Se você está doente, você também é ovelha. Não me interessa a tua condição física e nem financeira, você ainda é ovelha do Senhor. Aleluia. Você entra pela porta, diz o texto, e achará pastagem. A palavra pastagem significa alimento. A palavra pastagem significa lugar de pasto, lugar de boa refeição. Presta atenção, quem entra por mim achará um lugar vasto, verdes pastos. No Salmo 23 afirma isso. Metaforicamente falando, quando a gente entra pela porta, nós encontramos um lugar de provisão, de segurança, nutrição e sustento espiritual. Quem entra por Jesus nunca morre de fome. Quem entra por Jesus nunca fica desnutrido. Quem entra por Jesus não morre desanimado. Quem entra por Jesus permanece sustentado por Ele. Jesus está dizendo que quem entra pela porta será salvo e encontrará provisão espiritual plena. Porque quem entra para Jesus sempre encontrará alimento seguro e suficiente para boas pastagens. Oh glória, aleluia. Sua alma nunca ficará desnutrida. Sua alma nunca se definhará, sempre haverá alimento para você. Por isso você veio aqui, porque aqui é um lugar de alimento, um ambiente de alimento. Com a força dessa comida você anda 40 dias e 40 noites e ainda não sente fome. Com a força dessa comida você tem força para vencer os gigantes lá fora, os leões lá fora, porque Deus te fez entrar em um ambiente de pastos verdejantes. Aleluia. Diga aqui. Não, mais forte, diga aqui. Ninguém morre de fome, porque tem pastos. Aleluia. Oh, glória. Terceiro lugar, eu sou a porta. Por que eu sou a porta? Porque eu é que conduzo a vida. Então vamos lá, por que Jesus é a porta? Porque Jesus salva o homem. Porque Jesus é a porta? Porque através de Jesus temos verdes pastagens. Porque Jesus é a porta? Porque quando entramos por Ele, temos vida. A expressão vida que Jesus usa no texto é zoe, ou zoé, dependendo da pronúncia. Existem 3 palavras no grego que representa a vida, que significa vida. A primeira que eu acabei de citar, zoe, significa vida plena, vida eterna, vida divina. É a vida de Deus dentro de nós. É a vida plena e abundante, uma vida espiritual dentro de nós. Isso é zoe. Segundo lugar, é a palavra bios. Acredito que essa é mais acessível para nós. Biologia. Isso significa vida física, vida biológica, o ar que respiramos, que nos dá vida. Isso fala de uma vida social, de uma vida no contexto físico. E a terceira é psique, vem de psique, alma, significa vida pessoal, consciente e interior.
é uma vida no subconsciente, é uma vida dentro da nossa consciência. Então nós temos que saber separar as três, apesar das três estarem unidas. Eu sou uma vida, isso significa que eu sou uma alma. Eu estou dentro de uma vida física no plano terreno, e eu, a partir de Cristo, só os que foram para Cristo tem Zoe, vida de Deus. Então deixa eu te explicar, porque eu acho que vocês não entenderam essa parte. Eu sinto quando vocês não entendem. Você fica assim, não peguei, pastor. Vocês vão pegar agora, Então vamos lá. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a porta, quem entra por mim tem vida. Então vamos lá. Jesus está dizendo o seguinte: você tem vida, psique. Você tem vida, bios. Todo ser humano tem bios. Todo ser humano tem psique. Mas nem todo ser humano tem Zoe. Nem todo ser humano tem Zoe. Por quê, pastor? Porque vida de Deus é só quem entra por Jesus. Vida de Deus é só quem entra pela porta. Se ficar do lado de fora da porta, continua vivo, continua andando, continua pensando, mas sem vida espiritual, morto do lado de dentro, sofrendo do lado de dentro, angustiado do lado de dentro, um vazio existencial profundo do lado de dentro. Mas quando ele vê a porta, quando ele enxerga Jesus e crê nele, e ele decide passar por essa porta, a vida de Deus enche o teu coração, a vida de Deus enche a sua vida, e agora você fica plena, realizado e cheio da presença do Altíssimo Deus. Agora você se torna uma pessoa completa. Oxe, completa. Agora você tem a sua vida física, você tem a sua vida almática, e agora você tem a sua Zoe, a sua vida espiritual. É por isso que você é diferente de quem não tem essa vida. As pessoas lá fora criticando, murmurando, reclamando, toda atrapalhada, e você está pleno, você está plena. Não é que você não sofre, mas a plenitude de Deus te faz superar o sofrimento. Não é que você não sente, é que a vida de Deus faz você superar os sentimentos. Hoje você tem vida em abundância. Oh meu Deus, agora eu sinto que você entendeu. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus te deu vida abundante. Deus te deu vida abundante. Glória. Jesus não está falando apenas de preservar a existência ou melhorar as condições. Não, irmãos, Jesus não veio só para isso, para melhorar a tua condição de vida, porque quando a gente lê o texto, parece que Jesus está prometendo uma condição de vida, bios, melhor. Não, Jesus não veio te dar só uma condição de vida melhor, Ele veio comunicar a vida eterna para você, Ele veio soprar a vida do próprio Deus no seu coração. Quando os discípulos estavam no cenáculo, Ele entrou pela porta e disse: recebam o Espírito. E quando Ele soprou o Espírito, a vida de Deus encheu o coração daqueles discípulos. E eu estou cheio do Espírito Santo para dizer o mesmo: recebam vida de Deus aí, recebam vida de Deus aí. Glória, oh glória. Ele deu vida abundante, transbordante, rica, plena. Eu sou a porta e quem entra por ela tem vida. Agora, vamos para o segundo eu sou dentro do texto. Eu sou o bom pastor. Já que você entendeu o significado de porta, agora você vai entender o significado do que Jesus quis dizer como bom pastor. Vamos para o texto, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deixa eu fazer um adendo, já que você agora está perito em grego.
que você agora entende o significado de vida. Deixa eu fazer um adendo. Jesus disse o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida. Veja só, no versículo 10, ele diz: eu vim para que tenham vida, zoe. Agora aqui, ele está dizendo o seguinte: o bom pastor dá a vida. A expressão vida aqui não é zoe. A expressão vida aqui é psique. Tem que saber fazer a diferenciação. Por quê, pastor? Porque quando a gente entra por ele, a vida de Deus nos é dada automaticamente. Agora, o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Não é a zoe que ele sopra, agora é a psique, é o íntimo, o interior. Isso fala de uma vida sacrificial. Eu, o bom pastor, me sacrifico pela ovelha. Aleluia. Então, uma das características do pastor, e eu vou falar de algumas delas, é dar a vida. Mas antes de falar melhor sobre isso, deixa eu falar de outros 3 pontos importantes para nós entendermos essa explicação de Jesus. Eu sou assim mais meio metódico mesmo na forma de pregar. Então vamos lá. Primeiro, eu sou o bom pastor, e o bom pastor não é, antes de falar de quem ele é, eu vou falar de quem ele não é. Ele não é ladrão, ele não é salteador, e ele não é mercenário. Essas 3 expressões, ele, Jesus, cita aqui no texto: ladrão, salteador e mercenário. Qual é a diferença das 3 expressões? A primeira, ladrão, quer dizer alguém que rouba secretamente, alguém que é furtivo, enganador, alguém que entra pelas espreitas, escondido, você não vê, quando viu, já foi, levou. Você fala: meu Deus do céu, cadê? Já era. Esse é o ladrão citado no texto. E o salteador? O salteador é aquele que rouba com força, é aquele bandido armado, é aquele que chega com violência. E o mercenário? O mercenário é aquele que trabalha só por dinheiro. Ai, ai, ai. Vai pegar. Vamos lá. Vamos falar do ladrão primeiro. Vamos lá. Jesus não é ladrão. Ele não rouba secretamente, ele não engana ninguém. Quem engana as pessoas, esse é o ladrão. A expressão ladrão foi também utilizada para Judas. João capítulo 12, verso 6, afirma dizendo que Judas era ladrão. Isso significa que Judas era furtivo, tinha a bolsa, guardava o dinheiro na tesouraria, e ele furtivamente, sem ninguém ver, olhou para um lado, olhou para o outro, metia a mão na bolsa e guardava no bolso. Só mudava a vogal, né? Tira da bolsa e põe no bolso. Furtivo, enganador. Aí Jesus fala: eu não sou igual a Judas, eu não sou ladrão. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, Mateus 24, 43, ele vigiaria e não deixaria minar sua casa. Então Jesus está falando de alguém que é furtivo, e ele, Jesus, nunca foi ladrão. E quem era ladrão? Nas palavras de Jesus, ladrão eram os falsos messias, ladrão eram os falsos profetas, líderes religiosos corruptos, como os fariseus que roubavam as viúvas, com pretexto de largas orações nas suas casas. Ladrões eram os revolucionários políticos messiânicos que usavam de violência, salteadores. Queridos, cuidado com os falsos líderes, cuidado com os falsos pastores, transvestidos de pastor, mas o coração é um coração de ladrão. Transvestidos de pastor, mas o coração é um coração de assaltante.
Tome cuidado com homens que oprimem com base na coerção, violência, usando doutrinas bíblicas para te pressionar, para te prender a um jugo que não é o jugo de Cristo, fazer você dar dinheiro às custas da opressão, fazer você viver uma religiosidade que não é a religião bíblica. O verdadeiro pastor não tira da ovelha, o verdadeiro pastor dá para a ovelha, aleluia, glória a Deus. Ele dá proteção, ele dá alimento, ele dá liberdade, ele dá vida plena. Discernir é uma necessidade para saber quem é ladrão e quem é pastor. Salteador é o termo que a Bíblia usou para os dois ladrões que estavam crucificados com Jesus na cruz, em Mateus 27:38. Jesus estava no meio de dois ladrões. Essa expressão ladrão, traduzida aqui por assaltante, eram exatamente aqueles que roubavam com força, mão armada. Não eram trombadinhas furtivos, eram pessoas sanguinárias, problemáticas. E Jesus foi crucificado no meio dos dois. Por quê? Porque ele tinha salvação para um daqueles ladrões. Eu vejo Jesus olhando para um deles, aquele que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aquele ladrão entrou pela porta. Aquele ladrão entendeu quem estava do lado dele. Aí Jesus, o bom pastor, olha para ele e fala: hoje mesmo, meu filho, estarás comigo no paraíso. Ele é a porta, ele salva quem ele quiser. E ele salvou um ladrão naquela cruz. Ladrão rouba, ladrão mata, ladrão destrói. É o texto de João capítulo 10 e o versículo 10, que nós muitas vezes atribuímos ao diabo. Mas Jesus aqui não estava fazendo menção ao diabo, não estava. Jesus estava falando de líderes, Jesus estava falando de falsos profetas, Jesus estava falando de homens que vieram antes dele. Jesus não disse que era o diabo, mas é errado falar que é o diabo, pastor? Também não, porque ele é muito mais do que ladrão, ele rouba, ele mata e destrói igualmente, então ele que leva a culpa também, está tudo certo, tudo certo. Então Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, não sou ladrão, não sou salteador e nem sou mercenário. O que significa a palavra mercenário? Trabalhador assalariado, que trabalha como vocação ou profissão. É um profissional que trabalha apenas pelo dinheiro, sem envolvimento emocional e sem compromisso pessoal com nada. Estou aqui para fazer meu trabalho, ganhar meu dinheiro e ir embora. Esse homem mercenário não é a figura do pastor. Por que não? Porque o pastor, ele não trabalha por dinheiro. O pastor trabalha por vocação e chamado. Pastor que trabalha por dinheiro é mercenário, não pode ser chamado de pastor. Não digo que pastor não pode receber salário, pode, mas a vocação e o chamado estão além do salário que ele ganha. Ele não trabalha pelo dinheiro, ele trabalha por amor ao chamado e à vocação que ele tem. Ele é remunerado, mas não é a motivação primária da sua vocação. Mercenário, ele não é pastor de verdade. Algumas coisas Jesus falou do mercenário. Acompanhe no texto que o mercenário, versículo 12. O mercenário que não é pastor, Jesus faz questão de afirmar isso, a quem não pertence as ovelhas, e ele não é o dono das ovelhas, ele só trabalha para cuidar das ovelhas, mas não é o dono. Ele vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas e foge, covarde, medroso. Ao invés dele ajudar a ovelha, ele foge e deixa a ovelha sozinha. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, ou seja, só trabalha por dinheiro. Não tem cuidado com as ovelhas.
Agora no versículo 14 ele afirma de novo: eu sou o bom pastor. Então ele está fazendo o seguinte: eu vou te apresentar quem eu não sou e vou falar de mim que eu sou. Eu não sou ladrão, eu não sou salteador e nem sou mercenário. O mercenário foge e abandona a ovelha. O mercenário não se importa com a ovelha. O mercenário não tem responsabilidade com a ovelha. O mercenário foge para preservar sua vida. Amor próprio. Esse negócio de amor próprio é um problema, viu, gente? É um problema. Amor próprio. Eu quero me preservar. A ovelha, cada um cuida da sua vida. Essa é a filosofia do mercenário. Cada um cuida da sua vida. Aqui a filosofia não é do mercenário. É a Bíblia que diz: cuidemos uns dos outros. Ajudemos uns aos outros, amemos uns aos outros. O mercenário tem uma pregação. Qual é a pregação do mercenário? Cada um cuida da sua própria vida. Por quê? Porque se cada um cuidar da sua própria vida, é menos trabalho para mim. Menos trabalho para mim, eu cuido mais da minha vida e do meu dinheiro. Não funciona assim. Pastor se envolve com ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor cuida de ovelha. Pastor dá a vida pela ovelha. Quem não tiver disposto a cuidar de ovelha, não pode ser pastor. Vá trabalhar em outra coisa, mas ser pastor vai além do que pregar bonito, vai além do que ter um microfone na mão e um terno de grife. Ser pastor é amar o que Deus ama, cuidar das ovelhas de Cristo, dar a vida por elas, amar as ovelhas do Senhor. Ah, pastor, já me decepcionei tanto com pastores lá fora. Não chame estes homens de pastor. Eles nunca foram pastores. Pastores que deixam a ovelha na mão, pastores que não ajudam as ovelhas, são mercenários. Trabalham por dinheiro. Mas Deus tem levantado nestes dias homens com coração de pastor, que amam a igreja e a obra do Senhor. Eu não sei se você teve o prazer de conhecer mas Deus tem levantado para cuidar da casa dele. O mercenário trabalha por dinheiro, o pastor serve por vocação e amor. O pastor protege, o pastor é dono da ovelha, o pastor ama a ovelha, o pastor dá a vida pela ovelha. Esse é o bom pastor Jesus. Versículo 14, e eu vou concluir agora. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso fala de relacionamento. Jesus está dizendo: eu entro no aprisco e quando eu chego, foi igual as criancinhas aqui, lembra? Eu lembrei dessa palavra, as ovelhinhas aqui com os pastores, a gente abraçando, que coisa linda. As ovelhinhas, a gente conhece as ovelhas, e as ovelhas nos conhecem pela voz. E essa expressão voz não é só o reconhecimento vocal, mas é a verdade que exala da vida do pastor. Aleluia. Não é só conhecer a tonalidade da voz, não é só saber, essa voz aí é do Tita, essa voz aí é do não é só isso não está falando disso não. Isso está falando da verdade que sai da pregação, a verdade que sai da voz, a verdade que sai da vida. Você não conhece só o discurso de uma hora nessa tribuna, você precisa conhecer a minha vida na íntegra. Você não pode conhecer apenas a oratória desses pastores, você tem que conhecer o caráter deles. É o caráter que fala por si só. Porque não adianta ter um discurso bonito, uma oratória impecável, um sermão bem estruturado, se é um mau caráter. Eu conheço a voz do meu pastor, ecoa dele o caráter de Cristo. Eu entendo e sei quem é ele. Isso fala de relacionamento. Pastor tem que ter relacionamento com ovelha. Esse negócio que a ovelha, para falar com o pastor, tem que marcar 5 meses antes, igual o SUS. Pelo amor de Deus, que pastor é esse? Mas nem o presidente da república a gente tem que esperar tanto tempo.
para falar com o pastor, para conversar com o pastor, tem que marcar meses de antecedência, e passa pela secretária da secretária da secretária da secretária, justamente para fazer você desistir mesmo. Isso não é ser pastor. Leva o título de pastor, mas não pastoreia ninguém. O que ele quer é o salário do fim do mês. Mas o pastor tem o número disponível para você, atende você, fala com você, porque o amor de Jesus nos constrange. Eu estava tomando café da manhã hoje, uma irmã me ligou: pastor, você corre aqui me ajudar no velório. E eu tinha esquecido, irmão. Esqueci mesmo. Eu falei: eu estou indo agora. É, Andressa? Nenenzinho morreu. Pastor, você pode vir aqui no velório? Eu estou indo agora. Para isso serve pastor, gente. Para abraçar, para cuidar. Não dá para virar as costas e dizer: eu estou muito ocupado, irmã. Está fazendo o quê? Muito ocupado. Está fazendo nada, assistindo Netflix. Estou orando. Mentiroso. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. E se o amor dele não estiver no nosso coração, joga fora tudo que a gente aprendeu, porque Jesus é a referência, e Ele entregou tudo por nós, e se a gente entregar menos, não estamos na altura do cargo. A gente tem que entregar tudo, porque Ele deu tudo por nós. Eu conheço minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Relacionamento. Quando eu falo com minhas ovelhas, elas me seguem. Eu vou na frente e elas vêm me seguindo. Por quê? Porque o bom pastor, além de relacionamento, dá direção, dá direcionamento. Presta atenção, não é a ovelha que vai na frente e o pastor vai atrás, é o pastor na frente e a ovelha seguindo, porque é o pastor que dita o ritmo, é o pastor que mostra o caminho, é o pastor que abre caminho. Se tiver problema, ele vai dar um jeito de desviar. Se tiver lobo, ele vai matar. Se tiver buraco, ele vai sair. Por quê? Para a ovelha não cair, para a ovelha não tropeçar. Você só está de pé porque o bom pastor está te guiando. Você só está aqui porque o bom pastor está na frente. Você só chegou até aqui porque o bom pastor está com você. Sem Jesus já tínhamos caído, sem Jesus já tínhamos tropeçado, sem Jesus já estávamos no vale da sombra da morte, mas por causa de Jesus estamos aqui. Para a glória de Jesus estamos aqui. Aleluia. O mercenário, quando vê o lobo, foge. E o bom pastor luta. O mercenário, quando vê o lobo, sai correndo, frouxo, medroso. Mas quando o bom pastor enxerga o lobo, vem. Por isso que tem vara. Ele só inverte só. Porque na ponta da vara, normalmente tem um ferro pontiagudo. É a arma secreta do pastor. Não se engana com a curvatura do cajado, que parece inofensivo, mas deixa virar. Vem, Satanás, vem pegar a ovelha, vem. Se o lobo vier, o bom pastor, agora sendo bom, ele mata. O bom pastor sendo bom, ele luta. Porque bondade não significa frouxidão, bondade não significa covardia, bondade é amor excessivo pela ovelha. Lobo, a gente não tem conversa. Lobo, a gente bate no lobo. O que que representa o lobo, pastor? Lobo representa as falsas doutrinas. Lobo representa os falsos mestres. Lobo representa os demônios, os problemas, as doenças que se levantam contra as ovelhas. A missão do pastor é protegê-las, orar com elas, visitá-las, ungir a cabeça delas até o óleo transbordar, para as moscas não pousar no ouvido delas. A unção do óleo do Espírito vai proteger a mente das ovelhas.
E último, o bom pastor dá a vida. Dar a vida é sacrifício. Quem não está disposto a sacrificar, nem vem. Quem não está disposto a sacrificar, foge logo. Quem não está disposto a sacrificar, nem aceite. Porque isso aqui é sacrifício. Tem gente que vê essa tribuna bonita, acha que isso aqui é um palco. Isso aqui não é palco, isso é sacrifício. Vida de pastor é vida de sacrifício. E eu não falo isso com pesar não, porque tem gente que usa a palavra sacrifício. Sacrifício. No dia que você me ver subir nessa tribuna e falar assim: irmão, tá difícil, pode internar o pastor. Liga imediatamente, pode me internar. Porque nunca vocês vão me ver falando isso aqui. Com essa cara, jamais. Com esse semblante, jamais. Tá difícil? Eu vou para os pés do Senhor. Aqui tá difícil, mas Deus está conosco. Tá difícil, mas Deus nos dá vitória. Aqui é vida de sacrifício, e sacrifício no sentido de entrega, irmão. É isso que a expressão sacrifício é entrega. Jesus entregou tudo, e se a gente entregar menos, nós não somos aptos para aquilo que Ele nos chamou. Temos que entregar tudo. Você tem entregado tudo? Cantamos aqui com um grupo de louvor que a gente tem perdido tudo com alegria. Você tem entregado tudo? Você tem que se sacrificado, dado a vida por alguém, ser pastor na vida de alguém. Será que você consegue ser pastor na vida de alguém? Ser um abençoador e dar a sua vida por amor a alguém. E dar a vida não é cortar os pulsos, dar a vida não é se jogar num carro, dar a vida é se sacrificar por amor a alguém. Às vezes ficar sem comer para apresentar um jejum pela vida de alguém. Às vezes ficar sem dormir porque você está no telefone aconselhando alguém. Às vezes quebrar a sua rotina, sendo ela muito mais fácil você ir para um canto, aí você tem que ir para outro canto só para ajudar alguém. Isso é sacrifício, gente. Deus está chamando pessoas com coração de pastor aqui agora. Pastor, isso não é comigo porque eu não tenho título. Não, Ele tem um coração de pastor para você. Esse coração independe de título. Esse é um coração dado por Deus, um coração que ama, direciona e que se sacrifica. Deus tem nos dado esse coração. Feche os seus olhos. Senhor, Wellington, vem cá, bora aí. Glória a Deus. Papai, nós te agradecemos, Jesus.